O Fundo Monetário Internacional tem uma expectativa também, né, e divulgou na semana passada a expectativa que o Brasil cresça ali próximo dos 3%. A gente tem visto várias revisões, né, várias projeções de crescimento econômico do Brasil. Inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também sinalizou, né, o crescimento econômico do Brasil. O ministro Fernando Haddad, que participou de um evento global, inclusive com a participação do FMI lá no Marrocos, ao longo dos últimos dias, e ele indicou, né, que o ritmo de cortes na taxa básica de juros de 0,5 ponto percentual deve ser mantido por um período adicional, não só agora em novembro e também em dezembro, mas também ao longo das próximas reuniões do Banco Central Brasileiro. Segundo o ministro Fernando Haddad, existe um espaço para manter esse ritmo. Ele destacou que o juro real brasileiro continua alto e que o país está numa situação favorável. Além disso, ele comentou sobre o impacto do conflito no Oriente Médio nos preços do petróleo, dizendo que a Petrobras está adotando uma política sensata em relação aos preços e que as oscilações recentes não são motivo de preocupação. Em relação à projeção do crescimento do Brasil, aí a gente retorna a esse assunto, o ministro Fernando Haddad disse que a perspectiva é que o país cresça mais de 3% em 2023. Esse número está em linha aí com as projeções, inclusive, divulgadas pelo Ministério da Fazenda, que colocou o crescimento econômico brasileiro nesse ano em 3,11%. Além disso, está próximo aí as projeções de grandes bancos que também têm números mais otimistas. Alguns bancos até mesmo trazendo a perspectiva de um crescimento econômico de 3,25% até 3,3% no Produto Interno Bruto brasileiro para esse ano, que acaba colaborando, Paula, com essa estimativa do Fundo Monetário Internacional de crescimento econômico do Brasil e colocar o Brasil entre pelo menos as 10 maiores economias globais. Voltando o Brasil para as 10 maiores economias globais, já que no ano passado esteve aí, figurou na 11ª colocação. O ministro Fernando Haddad que tem um desafio ainda, né, Felipe? Até porque o mercado em si, né, está cético ainda sobre essa questão do fiscal. A gente viu que este, vamos dizer assim, apagão que aconteceu nas últimas semanas, ali, 2 últimas semanas, inclusive, em Brasília, diante das pautas, diante de um esvaziamento mais político, até próprio Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, o presidente Lula fora ali de Brasília, as pautas não sendo tramitadas dentro do Congresso, podendo colocar ainda mais pressão em relação às aprovações que precisam ser feitas de arrecadação para o tão, né, esperado ali pela equipe econômica déficit zero no ano que vem. Inclusive, né, numa leitura mais política deste cenário, muitos especialistas ali que têm olhado principalmente para essa questão do fiscal, né, um dos pontos muito importantes ainda, inclusive, que podem, né, de fato, ainda mexer com as expectativas do nosso cenário doméstico. A gente tem falado muito sobre os impactos externos, mas olhando ainda para o nosso cenário doméstico, a questão do fiscal é o que mais ainda impacta, principalmente colocando, né, ali em xeque até a própria força do arcabouço fiscal. Olhando para alguma questão mais política deste assunto, muitos analistas políticos acreditam que, de fato, Fernando Haddad está meio que sozinho ali, tentando, né, neste mar, remando ali sozinho, por conta de chega até colocar ali uma possibilidade de um enfraquecimento da figura do ministro Fernando Haddad diante do legislativo, né, do executivo, perdão. Até porque mostra que o executivo está mais fragilizado, com esse cenário do legislativo tendo mais autonomia, não só ali no sentido de legislar, mas também de financiar essas políticas públicas ali, via as emendas, via fundos partidários para o financiamento, inclusive até de eleições. A gente não pode esquecer que tem eleições no ano que vem. Tudo isso vai pesando também ali no poder, né, do articulação entre legislativo e executivo. E Fernando Haddad, ele já começa a ser visto ali, né, talvez numa tentativa mais sozinho nessa questão de equilibrar as contas. A gente sabe que no governo
do PT, num governo mais de esquerda, há uma expectativa, e a maioria é assim, de acreditar que o Brasil pode crescer aumentando os gastos. E não é isso que o ministro Fernando Haddad tem buscado. Ele tem tentado buscar um equilíbrio, inclusive com o fiscal, não aumentando os gastos, tentando aumentar a arrecadação. Porém, a gente viu que as 2 últimas semanas em Brasília, nada se foi aprovado ali na tentativa de aumentar mais esta arrecadação. Nós estamos chegando aí, já passamos da metade do mês de outubro, reta final aí praticamente, né, último trimestre do ano, para que o governo consiga de fato articular a ponto de conseguir destravar ainda pautas de arrecadação, de aprovação de pautas dentro do Congresso, que vai trazer mais receita para a equipe econômica. PMC News. Informação que gera valor.